Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estava tão aliviado que o Ezequiel já tinha pregado. Podemos assentar, meus queridos. Deus é bom demais da conta. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecer o carinho de cada um de vocês. Já estamos há quase 2 anos aqui com os irmãos, pelo apoio do nosso pastor, dos irmãos que nos abraçaram com muito amor. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem quer ouvir, diga, eu quero. Oh, glória a Deus. Obrigado, filho. Oh, aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 27. Primeiro Coríntios, capítulo de número 11. Aleluia. Capítulo de número 11, verso de número 17. Eu vou já lendo para adiantar o tempo. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Porque antes de tudo, que ouço, que quando vos ajuntais, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-se-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que comerdes ou que beberdes em memórias de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenê-las-ei quando for. Amém, meus queridos? Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Quero aqui colocar um título nesta mensagem, Fazei isto em memória de mim. Tudo começou lá no Velho Testamento, quando José veio ao Egito, e vocês conhecem muito bem a história. José domina o Egito, é o segundo governador, o segundo homem mais importante. E ele chama os seus irmãos, depois de todo o desfecho da história, ele chama os seus irmãos juntamente com seu pai, para virem morar com ele no Egito.
A Bíblia diz então que Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, e os 2 filhos, Manassés e Efraim, estão no Egito agora e são os pais das 12 tribos de Israel. Vocês conhecem muito bem a história. Então, no capítulo de número 50 do Êxodo, José morre. E quando José morre, o tempo vai passando e, por sequência, troca-se o faraó. E quando troca-se o faraó, o amor, o respeito e o legado que José havia conquistado no Egito, agora está de lado. O novo faraó descobre e vê que o povo, a nação dos hebreus agora, os hebreus agora estavam de um grande número. Olha para aquela situação e coloca no seu coração que eles deveriam, a partir daquele momento, serem escravos. Agora aquele povo que era tratado com todo carinho, agora aquele povo que era tratado com muito respeito por causa de José, agora é escravizado. E a Bíblia diz que eles ficam escravizados cerca de 430 anos. Vocês conhecem muito bem a história. Deus levanta então Moisés, e quando levanta Moisés, vem todas as 10 pragas, e a 10ª praga é a praga a qual eu quero me embasar nesta mensagem, para que nós entendamos o que significa o Pessá, ou passagem, ou a Páscoa dos judeus, que nos trouxe a nossa ceia do Senhor. A Bíblia então diz que todos eles, a família agora era muito grande, o povo dominava, e agora todas as pragas vêm. É muito bom frisar que todas as pragas foram exatamente para atacar os deuses do Egito, todas elas, nenhuma, sem exceção, o Nilo, os gafanhotos, as rãs, todas as pragas foram para atacar diretamente e humilhar os deuses do Egito. E na 10ª praga, na última praga, a praga dos primogênitos, aonde todos aqueles hebreus que estavam escravizados, esperando a promessa de libertação, agora receberiam o que? A ordem do Senhor. Arão recebe a ordem, e nesta ordem era: mate o cordeiro, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, um cordeiro macho. Vocês vão matá-lo, imolá-lo, e vocês vão jogar agora, passar o sangue nos ombrais de cada residência, de cada hebreu. Não sei se você já começou a entender, mas deixe de dizer uma coisa muito importante para você. Se você está aqui para tomar a Santa Ceia do Senhor, significa que este sangue já passou na sua casa. Significa que este sangue já passou na tua vida. Significa que este sangue já mudou a tua história. Ah, você não entendeu, porque se tivesse entendido, já estava dando glória, exaltando o nome do Senhor. Porque outrora nós não tínhamos esse privilégio, mas Deus nos escolheu e passou esse sangue maravilhoso na minha vida e na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, Êxodo capítulo de número 12, do versículo 1 ao 6. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: e este mês vos será por princípio dos meses, e este será o primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, aos 10 dias deste mês, de cada um para si tomará um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis o conforme o cordeiro. Versículo de número, vou continuar. E o cordeiro e o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei as ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação sacrificará à tarde. Mateus capítulo de número 26. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Deus colocou no meu coração esta mensagem porque muitos de nós precisamos entender verdadeiramente o que significa a ceia do Senhor. Então aqueles homens passaram o sangue nos ombrais, e a Bíblia diz que todos os primogênitos, aonde não tinha o sangue nos ombrais de cada casa, foram mortos. E esse foi marcado para ser a Páscoa. Na verdade, a Páscoa dos judeus, ela vem do nome Pessá, que significa passagem. Então foi firmada a Páscoa. O que isso tem a ver, pastor? Explico para você. E quando comiam, Mateus 26:1, e quando comiam o pão, e deu aos seus discípulos, estou lendo novamente, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus estava próximo de ser crucificado. Jesus estava próximo do Getsêmani, da prensa de óleo, quando ele decide chamar os seus discípulos e dar uma ordenança, uma nova ordem, um novo recomeço, uma nova história. Eu vou dizer até você entender e dar glória a Deus aí. Um novo recomeço, uma nova história, um novo rumo. Oh, glória a Deus! Olha só que coisa linda. Porque isso é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei do fruto desta vide até o dia em que beba convosco, o novo convosco, no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, a Páscoa dos judeus, agora para os cristãos, aqueles que creem em Jesus, agora ela é mudada, e agora nós não seguimos aquela Páscoa, agora nós não seguimos, mesmo não sendo hebreus, agora nós estamos em uma nova Páscoa, que é o quê? O corpo e o sangue do Cordeiro. A Santa Ceia do Senhor, preste muita atenção, a Santa Ceia do Senhor celebra a nossa saída do pecado. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo para Satanás e para os seus demônios, e para todos aqueles que é do lado de lá, do demônio, do diabo, nós estamos dizendo para ele: chega, nós temos um dono, chega, nós somos de um dono, chega, a nossa história é outra, chega, fomos comprados com sangue, chega, nós somos de Jesus. Todas as vezes que nós mostramos que nós saímos, nós somos libertos do pecado, libertos das mãos de Satanás. Este é o significado da ceia. Nós passamos da morte para a vida, da prisão para a liberdade em Cristo, na comemoração da redenção da nossa salvação. Então todas as vezes que nós estamos cercados aqui na mesa do Senhor, nós estamos dizendo: eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Haviam várias festas judaicas, os irmãos sabem muito bem disso, os irmãos são estudiosos da Bíblia Sagrada. Mas a mais importante era o Pessá. O mais importante era a festa da passagem. Foi um marco na vida do povo hebreu. 430 anos de escravidão. E só quem já foi escravo sabe o que eu estou dizendo. Quem já foi escravo das drogas, quem já foi escravo da prostituição, quem já foi escravo de um monte de coisa, sabe o que é o símbolo, o que significa isso. E deixe-me continuar. Então, a ceia do Senhor, de maneira alguma, pode ser um ato irreverente. O que é isso, pastor? O que é isso, pregador? De maneira alguma, a ceia do Senhor pode passar despercebida. Um culto de Santa Ceia do Senhor pode deixar de ser um culto marcante na tua vida. Isso é em hipótese alguma. Hipótese alguma. Vamos lá então. Jesus mesmo disse: fazer isso em memória de mim. Memória do quê?
Memória do sacrifício. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Demorou para dar um glória a Deus, irmão. Oh, aleluia. A redenção, a salvação, a nossa reconciliação. Estamos aqui hoje para lembrar, porque Cristo veio ao mundo e viveu uma vida perfeita e cumpriu todas as profecias, cumpriu toda a justiça de Deus, mas mesmo assim foi condenado no madeiro sobre uma maldição por causa do quê? Do meu e do seu pecado. E isso é interessante, que isso não passa somente por a vida daquele que não veio de uma família cristã. Ao contrário do que muitas pessoas acham, do que muitas pessoas imaginam, olha pastor, eu cresci num berço evangélico, eu cresci num berço cristão, então isso não serve para mim. Serve, você estava condenado à morte. Você estava condenado à morte. Eu então, nem imagino. Mas tem uma coisa. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, com aquela cruz maior do que o seu corpo, porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para Barrabás. Prova, pastor, provo. A cruz era feita 5 dias antes da execução, ou seja, aquela cruz era grande, maior do que ele, maior do que para ele, simbolizando o quê? Simplesmente que o pecado que ele estava carregando não era dele, era meu, era seu. Ei, tudo aquilo que ele sofreu, as costas dele retalhadas pelo fragmento, mais de 460 cortes em suas costas, as costas estavam dilaceradas, não foi por causa que ele merecia, mas foi por causa do tasca, foi por causa de você. Então, meu irmão, o mínimo que você pode fazer esta noite é dizer: bendito seja o nome do Senhor, Ele me comprou. Arabambaseque andorabashuri andaraia. O pão é o corpo oferecido em nosso lugar, mostrando a impecabilidade de Cristo. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. João 6,51. O suco de uva é o sangue vertido na cruz do Calvário. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Quando Jesus morre na cruz e dá vida pela humanidade, nós temos então um plano de fundo na igreja de Coríntios, e eu já vou ser muito breve. Qual era o plano de fundo da igreja de Coríntios? No versículo de número 17, ele diz assim, vamos voltar ao texto, no versículo de número 17, ele diz assim: nisto porém eu não vos louvo. O que Paulo estava dizendo? O contexto da igreja de Coríntios naquele dia que Paulo ministrou a ceia, que Paulo estava presente, era exatamente esse. Juntamente com a ceia do Senhor, tinha uma comida, exemplo, como se fosse um self-service, uma festa depois da ceia. Só que as pessoas de Coríntios estavam preocupados com a festa. Haviam se esquecido da simbologia e do que significava o pão e o sangue. Eles estavam agora preocupados com as coisas deste mundo. Eles estavam agora preocupados em viver uma vida em sociedade somente e esquecendo da relevância que tem o corpo e o sangue do Cordeiro. Esse era o contexto. Então Paulo olha para eles e Paulo, muito objetivo, diz: nisto, porém, eu não bato palma para vocês não. Porque ao invés de vocês darem reverência aos santos, às coisas santas, vocês estão preocupados com o social. E é isso que Paulo está dizendo. E ele diz no versículo posterior, no 18: porque tudo o que ouço é que quando vos ajuntais entre vós, há dissensões, dá problema, sempre vai ter um problema. E o interessante é que no versículo de número 19 diz assim:
Até que não importa que haja dissensões. Para quê? Para que eu saiba quem é crente e quem não é, quem serve e quem não serve. Isso que Paulo está dizendo. E agora, ele olha e fala assim: vocês estão em um lugar onde quem tem muita comida vem e traz, e aquele que não tem nada fica sozinho. Aquele que não tem recursos fica de canto. Aquele que não tem influência fica de canto. E Paulo diz: eu não louvo vocês por causa disso. Mas agora Paulo está dizendo: não tendes o que comer na sua casa, o que beber, ou desprezai a igreja de Deus. É Bíblia, gente. Sinto muito dizer que é Bíblia. E ele fala assim, Paulo diz então: não tendes porventura o que beber, o que comer? O que vos direi? Eu vou te louvar, eu louvar vocês, nisso porém eu nos louvo. Paulo estava querendo dizer simplesmente assim, meus irmãos, olha aqui para mim. Olha para o teu irmão e fala: bronca acabou. Acabou. Paulo estava querendo dizer: vocês foram comprados por um sangue. Vocês são muito mais do que isso. Vocês são muito mais do que isso. Eu vou dizer mais uma vez para você, dar glória a Deus. Vocês são muito mais do que isso. Eu comprei vocês com sangue. Jesus comprou vocês com sangue. Vocês são muito mais do que isso. Então, em nome de Jesus, se há distinção, se há separação, se um é de Paulo, o outro é de outro, o outro é de Pedro, deixa para lá. Importa, e como João Batista disse, importa é que eu diminua e que Cristo cresça. Importa que nós sejamos pequenos e Cristo seja a visão da igreja. Paulo não estava querendo matar os crentes de Coríntios. Paulo só estava querendo abrir os olhos deles e dizer: vocês são muito especiais para viver esse tipo de mediocridade. Vocês são muito melhores do que isso, para viver este tipo de mediocridade. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não concorde, mas depois você vai pensar. Você sabia que a ceia, ela também é coletiva? Vou explicar. Quando você toma, examina esse homem a si mesmo, beleza, ótimo. Mas é a igreja, quando você toma a ceia, quem está tomando é a igreja, a noiva. Eu sozinho não sou noiva, nós todos juntos somos noiva. Onde estão os noivos? Onde estão as noivas? Aleluia. Somos noiva. E ele diz assim: quando vocês se ajuntam, não está sendo legal. Mas agora, depois da instrução, eu tenho certeza que vai ser. A Bíblia então diz o que, queridos irmãos? Preste atenção, já estou acabando. A Bíblia diz que agora ele exorta, fala. E eu quero dizer uma coisa, abro parênteses aqui, quero dizer uma coisa muito importante para você. Quando nós estamos comendo o pão, quando nós estamos bebendo o suco de uva, nós estamos fazendo um ato santo, sacro. E com coisas santas não se brincam. Com coisas santas, não pode, no ato santo, não pode ter uma beira, uma vírgula de incredulidade. Nas coisas santas de Deus, principalmente no corpo e no sangue de Jesus, o culto tem que ser completo. Nas coisas santas de Deus, eu tenho que estar focado e saber o que significa isso. O que significa o pão, o que significa o suco. E ele diz assim, vamos prosseguir aqui rapidamente. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. No
nos versículos que nós lemos todos os dias, e diz: aquele que comer ou beber do sangue indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber indignamente para você? O que é beber indignamente? Vamos falar uma verdade aqui. O que é beber indignamente? Aí você pode dizer: pastor, é uma pessoa pecar a semana inteira, é uma pessoa mentir a semana inteira, é uma pessoa fazer os piores atos e estar em nosso meio e tomar a ceia. Isso é indignamente? É. Mas Paulo está dizendo para os crentes. E quem é crente de verdade não faz essas coisas. Vocês entenderam o que eu disse agora? Quem entendeu a visão, quem entendeu o caminho, quem entendeu o que é ser crente, quem nasceu de novo, já saiu dessas coisas faz tempo. Ou se cometeu, já se arrependeu. E se já se arrependeu, não faz de novo. Porque uma coisa é se arrepender, outra coisa é ter remorso. Quem tem remorso faz de novo, quem se arrependeu não faz mais. Então, ele está dizendo para os crentes em Corinto. Existem duas vertentes da teologia, eu não quero complicar e nem criar nenhuma base aqui para depois alguém ficar bravo comigo, nada disso. Mas vamos pensar esses dois lados. Primeiro, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, só procura a santidade, só vive santidade, foge da aparência do mal. Essa é a obrigação do crente, sim ou não? Segunda vertente. A segunda vertente teológica é que diz que, preste atenção, é que não está discernindo o corpo, é quem não entendeu o ato da ceia. Ou seja, eu vou na ceia e não sei para que serve direito. Eu vou lá porque minha mãe toma, eu vou lá porque faz tanto tempo que eu tomo, ou na caminhada da fé acabou se apostatando e eu vou por ir. Irmão, vim tomar ceia sem saber porque está fazendo e sem propósito é inválido. Não discerne, não funciona, não dá certo. E tem uma parte um pouco pior. Bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas nós glorificamos a Deus, porque quando Paulo diz isso, ele abre os olhos dos coríntios. E nós, esta noite, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. A ceia é para isso. Se você se esqueceu, a ceia é para isso. Se você se esqueceu, você está mostrando para o mundo espiritual que você crê na redenção, que você crê no corpo que foi estilhaçado, você crê no sangue de Jesus. Ei, o sangue de Jesus nos tirou do pecado. O sangue de Jesus nos trouxe nova vida, o sangue de Jesus mudou a nossa história, por isso nós estamos aqui, porque um dia o sangue foi vertido. Só por causa disso, todos nós pecamos e fomos destituídos, ainda mais a gente que era gentil. Se você está sendo um bom crente, um servo de Deus autêntico, fugindo da aparência do mal, eu vou lembrar um versículo para você que você já sabe de cor, que vai matar todas as nossas dúvidas e vai derrubar todas as flechas de uma vez por todas. Sede santos, como eu sou santo. Esse derruba qualquer um, né? Igual eu costumo dizer para o meu filho, esse é os dois pés no peito do peão. Sede santo como eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Só existem muitos fracos e doentes e muitos que dormem, realmente porque esses não entenderam o ato da ceia e o ato do Calvário. Termino agora. A Santa Ceia promove comunhão, intimidade, nos coloca no lugar que devemos estar. Sabe aonde? Você vai ter que perguntar, aonde, pastor? Você não está ligado na mensagem não, ajuda eu aqui, por favor.
Vou falar de novo. A Santa Ceia promove comunhão, intimidade e nos coloca no lugar que nós devemos estar. Diga onde, pastor? Na dependência de Deus. Acabou. Dependência de Deus, irmão. Se você está aqui esta noite na dependência de Deus, saiba que você vai ser renovado. Se você está aqui na dependência de Deus esta noite, saiba que há cura divina para você. Se você está aqui na dependência de Deus hoje, saiba que há algo novo na tua vida. Ei, se você está na dependência de Deus, saiba que você não sairá daqui hoje com as mãos vazias. Deus te dará vitória em nome de Jesus. A cruz nos trouxe vida, autoridade, unção e o melhor de tudo, ligação com Deus. E a última frase que eu escrevi aqui é: tome a ceia e você será uma bênção nas mãos do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. O que Deus quer fazer com você com esta mensagem de hoje? Simplesmente te alertar e te dar uma nova oportunidade. Nosso Deus é Deus de oportunidades, pastor Paulo. Nosso Deus é Deus de novos recomeços. Nosso Deus é Deus de novos planos. Nosso Deus é Deus que pega aquele fraco na fé, apostatado muitas vezes da fé, e traz uma mensagem, e traz uma palavra e fala: eis que estou contigo, não me esqueci de você. Os planos de Deus não mudaram para a tua vida. Sê tu uma bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Se coloque de pé, por favor. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor, nós estamos em tua presença para te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, e te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui. Quantas pessoas queriam estar aqui, Senhor? Amigo Jesus, nós não temos como agradecer e nem dizer palavras por tudo que nós estamos agradecidos pelo Senhor. Agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor realizou. Agradecidos por tudo que o Senhor irá realizar em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, visita os nossos amigos internautas, Senhor. Homens e mulheres que ouviram a tua palavra e sentiram que o Senhor falou com eles. Senhor, se entrou alguém aqui fraco, caído, dizendo: esta é a última ceia. Senhor, se existe alguém aqui, Senhor, que havia se esquecido do grande valor que ela tinha, Senhor, que esta pessoa seja renovada agora, que essa pessoa, Senhor, receba a unção do teu Espírito, Senhor. A tua palavra é verdadeira e não volta atrás. E se ela não volta atrás, nós sabemos, Senhor, que haverá renovo, que haverá, Senhor, restituição, que haverá, Senhor, coinonia, que haverá, Senhor, coisas tremendas em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta ceia que iremos participar. Obrigado, Senhor, por cada um que tem se esforçado para fazer o melhor, Senhor, com toda a tua força. Espírito de Deus, eu quero abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo. Eu quero ministrar, Senhor, um recomeço, uma nova história, uma vida de unção, uma vida de comprometimento, uma vida de aliança, uma vida, Senhor, de intimidade com o noivo. Nós oramos como igreja, Senhor, e abençoamos a vida de cada um que está nos ouvindo. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.